Fala galera, estamos aqui mais um Fiel na Tela para comentar esta rodada 32 do Campeonato Brasileiro, que, né, o que ela impacta na vida do Coringão aí. Hoje a gente teve dois jogos, o Vasco venceu o Botafogo em São Januário por 1-0 e o Santos empatou com o Cuiabá na Vila Belmiro. Para começar, né, dando meu pitaco aqui antes do Alex falar, eu acho que o resultado do Vasco foi ruim, se tratando de Corinthians, né? Visto que o Botafogo tá brigando para o título aí contra o rival e tá mal das pernas aí, tá doido para entregar. E o Vasco ali ganha 3 pontos importantes, empurra o Cruzeiro para a zona de rebaixamento, né? E o empate do Santos contra o Cuiabá, querendo ou não, foi um bom resultado, porque o Santos não empata com a gente em pontuação e o Santos, por ter mais vitórias que o Corinthians, passaria o Corinthians caso tivesse vencido. E o Cuiabá também não se distancia ali em caso de vitória, é mais um time que o Corinthians tem a possibilidade de ultrapassar, que no momento ali é a partir do nono colocado, Fortaleza, São Paulo, Internacional e Cuiabá, como você está vendo a tabela aí na tela. Fala aí, Alex, o que você achou da rodada? No geral aí, a partir de lá de sábado lá, né? Teve o jogo do Corinthians aí como um todo, qual a sua visão e a sua expectativa aí? Primeiro, boa noite aí, galera. Um abraço a todos. Uma rodada que a gente estava falando em off aqui, boa e ruim, né? Para o Corinthians, se a gente for ver ruim, é lógico, pela derrota, obviamente, e também por alguns resultados do qual aí encerrou a rodada agora, tipo o Vasco acabou ganhando, então diminuiu essa diferença, essa gordurinha que a gente tinha, né? É, E boa pelo empate que teve agora há pouco no Vila Belmiro entre Santos e Cuiabá, do qual você Jogo mencionou horrível, aí que diga-se de passagem. eu assisti uns pedaços do jogo, foi horrível mesmo, enfim. Boa porque o Cuiabá não se distancia, igual você falou, e o Santos fica atrás da gente, que se ganhasse a gente ia perder mais uma colocação e ia ficar ali em 14º. Então, assim, se for pegar num resumo, digamos que tá ali meio a meio pra gente, porque também a gente não jogou nada, o nosso futebol que a gente apresentou no domingo foi péssimo, né? O futebol de ontem, do qual a gente jogou, que a gente falou no pós-jogo aí, não teve muito nem o que falar do jogo, porque a gente não jogou bola. E aí a gente fica nessa expectativa mesmo aí da classificação, das rodadas que tinham para, os jogos que tinham para acontecer, e já se programando aí, pensando já no jogo de quinta-feira. Tem rodadas importantes também na quarta-feira que ele serve para gente, mas principalmente na quinta, né? Que nem vai ter Santos e Goiás, lá em Goiânia, confronto direto ali entre eles, desde que a gente também faça o nosso resultado, né? Então, espero que a gente consiga, na quinta-feira, aí no jogo dificílimo contra o Atlético Mineiro, ganhar, e aí a gente não precisa ficar, tipo, que a gente tá falando agora de, fulano empatou, fulano perdeu, enfim, da gente depender das nossas próprias forças, que, enfim, espero que quinta-feira a gente consiga chegar nesses 43 pontos aí. E detalhe, hein? Operaram o Cuiabá, hein? Operaram o Cuiabá no Eu começo não, do eu, jogo. eu não cheguei, o que aconteceu? No começo do jogo teve um pênalti claro lá que o juizão deu para trás. Uma arbitragem hoje caseira na Vila Belmiro. Ou seja, mais uma vez o Santos aí sendo, entre aspas, né, pra gente não afirmar nada aqui, favorecido por uma decisão errada da arbitragem, cara. Que é O que lamentável, né? preocupa. É, é lamentável. Só voltando no que a gente estava falando, o que preocupa a gente daí, que é o que a gente estava falando também em off, é a questão dos critérios de desempates aí, né? Se a gente for pegar os que tem abaixo do Corinthians aí, puta, a gente é o pior ali, digamos assim, cara. A gente não tem saldo de gols, a gente tem menos vitórias do que os caras. Então, para você ver como tá a nossa vida, como tá difícil, sabe? Tipo, por mais que mudou muito, né? Essa questão da tabela. Tipo, há 2 rodadas atrás a gente estava falando de Goiás ali e Vasco na zona de rebaixamento, não que tenha se distanciado muito, mas a gente nem citava o nome do Cruzeiro para você ver como o Campeonato Brasileiro é um campeonato bem Tá embolado. é, bem embolado, é assim, difícil. A gente não estava falando do Cruzeiro,
E hoje o Cruzeiro está na zona de rebaixamento. Acho que nem eles mesmo estavam imaginando que nessa rodada agora, no final do campeonato, iriam entrar numa zona de rebaixamento. E, sim, então, assim, para você ver a dificuldade que é o Campeonato Brasileiro. E não tá, e, assim, contra o São Paulo até apresentou um bom futebol aqui no Morumbi, mas que tenha perdido, mas já contra o Inter, pelo que eu vi falar, apresentou também um bom futebol, mas, enfim, acabou perdendo aí o jogo. Joga bem, Então, para mas você perde, né? então, para você ver como o Campeonato Brasileiro tá, e agora sim, nessa fase final vai afunilar mais ainda. A gente, falando do nosso time, obviamente temos que tomar muito cuidado, não podemos vacilar mais. Acho que a gente já deu, já, né, esse ano, margem de vacilo, já, enfim, no Campeonato Brasileiro não dá. Todo jogo é difícil, não dá para a gente ficar jogando bem na arena e chega fora, não consegue um resultado, até porque Deus me livre, não consegue um bom resultado na quinta-feira. Depois é o Grêmio fora. E aí, enfim, cara, é bem preocupante, mas espero que dê tudo certo pra gente na quinta-feira aí. E assim, o Cruzeiro tem um jogo a menos, né? O Cruzeiro tem um jogo a menos. Eu não sei contra Então, quem é, mas tem um jogo a menos. é contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza que não joga por causa da final da Copa Sul-Americana. E Hum, depois pega o Vasco em casa, o Cruzeiro, logo depois do Fortaleza. confronto Então, direto, né? então aí o Cruzeiro vai ter a oportunidade de brigar direto aí com os times que estão disputando com ele ali. E também tem um jogo importante fora o do Corinthians contra o Galo na próxima rodada, que é Goiás e Santos lá na Serrinha, né? É um jogo que, querendo ou não, é bastante importante aí pro Corinthians, porque caso o Santos vença, passa o Corinthians. Se o Corinthians não conseguir um resultado positivo contra o Galo, lógico. E se o Goiás vencer, equilibra mais ainda essa briga aí, né? Na parte de baixo. Se a Então, gente for pegar a tabela aí, o que tá aparecendo pra gente aí, que o pessoal tá vendo na tela, um Goiás e Santos, desde que a gente ganhe na quinta-feira, cara, eu até apostaria numa vitória do Santos, porque o Goiás ia permanecer com 35 pontos, né? É isso? Isso, 35 pontos. A gente iria para 43, então a gente já abre uma vantagem ali boa para o Goiás, e aí, digamos assim, restaria uma vaga para essa questão de rebaixamento, porque duas já estão garantidas, que são as duas últimas, e aí, de certa forma, dá um alívio, vamos dizer assim, né? Porque a gente sabe que, tipo assim, a gente tá falando disso nos pós-jogos, mas a gente sabe que, infelizmente, a gente tá convivendo com isso, né? A gente não tá jogando para ganhar os jogos, para chegar logo nessa pontuação, deixar a gente tranquilo. Então, enfim, a gente tem que acabar é, pensando dessa forma. 2 pontos aí de cada jogo perdido contra o América e contra o Santos, o Corinthians estaria com 44 hoje, isolado na nona posição, né? Então, quer dizer, Asfalto. o time não fez a parte dele aí em jogos acessíveis, agora vai ter duas pedreiras, porque é o Galo que tá em ascensão, né? Brigando ali pra vaga direta para a Libertadores, e que é um time que joga muito bem fora de casa. E contra o Grêmio lá, o Grêmio ainda sonhando com o título, que é totalmente acessível, né? Tá com 56 pontos e Sim. querendo se garantir no G4 também, né? Então, assim, eu particularmente, com a minha visão hoje de torcedor, desses 6 pontos aí, se o Corinthians tirar 4 pontos, cara, Tá passar no esses lucro. 2 jogos aí, tirar 44 pontos, cara, é de se comemorar. Tá Mas muito no olhando lucro. pro futebol que o Corinthians vem jogando, eu acho que é coisa aí pra 1 ou 2 pontos, cara. Considerando o futebol jogado, né? Não sei o que você É. acha nesse respeito. Não, eu concordo contigo. Assim, questão de 4 pontos ia sair muito no lucro, mas a gente sabe que pelo futebol apresentado, se ganhar dois aí ou 1 ponto, não é surpresa para ninguém, de fato. Não é surpresa, porque a gente, enfim, o que a gente vê do Corinthians, não, a gente não consegue ver uma esperança assim, de que vai conseguir 6 pontos, né? Enfim, são dois jogos agora na reta final que são difíceis para a gente, independentemente se é em casa ou não. A gente falou aí em jogos anteriores que jogando na Neoquímica Arena a gente também não estava conseguindo se impor.
A partida boa que a gente teve agora recente foi contra o Atlético Paranaense, que se pegar os 90 minutos a gente foi bem regular. Enquanto o Santos no primeiro tempo. Aí contra o primeiro tempo. Aí contra o Atlético Paranaense já foi o primeiro e o segundo jogando assim, uma consistência até que boa, né? Digamos assim. Sim. Mas é difícil, enfim, tá difícil pra gente, infelizmente, mas vamos com fé de que quinta-feira vai dar tudo certo. Uma outra coisa que também pode ajudar a gente bastante é esses confrontos diretos aí que vai ter desses É, times aí na parte de baixo, que é o que pode também acabar salvando a nossa pele. que vai ser fundamental, né? Porque, vamos dizer assim, o Cuiabá mesmo ali, que é o time que está acima do Corinthians, recebe o Fortaleza em casa. E o Sim, Cuiabá é um time que soma poucos pontos em casa, né? É um time que soma mais pontos fora de casa. E o Fortaleza também tá querendo subir na tabela para quem sabe ali tentar uma pré-Libertadores, apesar de estar bem distante, né? Hoje o último time ali do G6 é o Flamengo com 53 pontos e o Fortaleza está com 42. Então, a briga ali do bloco de cima do Atlético Paranaense pra cima ali, até o Botafogo, acho que tá bem isolado ali, né? E aí o Fluminense sim. não conta, que o Fluminense vai já tá com 45 pontos, vai só se manter, porque já tá classificado para a próxima Libertadores. E aí, então, Fortaleza e São Paulo também acredito que não entram nessa briga, né? Vão jogar ali pela permanência. Agora do Inter para baixo ali tá bem embolado. Bem É, embolado e vai todo mundo jogar um contra o outro aí. Então vai ser bem importante. Não só os jogos do Corinthians, mas como os jogos dos outros times ali que estão na briga. E ontem, né, falando nessa questão do desempenho do time, né, de acordo com o que a gente viu nos últimos jogos, eu esperava ver ontem o Corinthians pelo menos competindo contra o Bragantino, mas ontem parecia o time do Luxemburgo em campo, né? Não sei se você teve de essa fato. sensação. Sim, sim, sim. Até o Careca lá, que é o cara que, digamos, fala do Corinthians após os jogos lá, que fica no GR, o pessoal conhece ele com certeza. Ele até mencionou isso, né? No título da matéria que ele falou do pós-jogo, ele até falou isso, né? O Corinthians parecia o do Vanderlei Luxemburgo. Foi algo assim. E outra coisa também, né? Dos confrontos que a gente tem em casa, enfim, dos confrontos que a gente tem ainda nessa reta final de Campeonato Brasileiro, a gente tem confrontos diretos. Se você pegar do Internacional para baixo, a gente pega o Inter aqui, É, a gente pega o Bahia aqui e pega o sim. Vasco lá. É jogo Então, para assim, vencer. você entendeu? São jogos ainda diretos que a gente tem com esses caras. Dois jogos em casa e o jogo fora contra o Vasco. Cara, jogo contra o Vasco, eu até falei isso na live do TikTok, que eu cheguei a fazer, não lembro o dia que foi, mas me perguntaram se o Vasco iria ganhar do Botafogo. E eu falei sim, porque o Vasco e São Januário é muito forte. Sim. Independentemente da fase deles, o Vasco e São Januário é muito forte. A torcida dos caras é uma torcida que canta direto assim, vira um caldeirão lá de fato. Apesar do Corinthians dificilmente perder lá, né? É difícil. Os últimos jogos que a gente teve lá, a gente teve êxito, né? Nos confrontos direto contra o Vasco. Aí acho que faz um bom tempo que a gente não perde lá. Até em 2015, quando a Mas gente foi campeão brasileiro, foi 1-1 lá em São foi um Januário. a um. Depois em 2016 o Vasco estava na Série B. 2017 Tava na ganhou. Série B. 2018 ganhou também. 2019 eu não tô lembrado agora. Aí 2020 ganhou com o gol do grande Everaldo. Mas assim, é, a expectativa nossa fica baixa devido ao que esse time apresenta, né? Tipo, em outras ocasiões, né? Tava até refletindo aqui um pouco. Até o time do Mancinismo lá, que brigou para não cair também 3 anos Foi. atrás, a gente tinha mais confiança que esse, parece, né? E era um time, vamos dizer assim, você colocar no papel o time do Mancini para esse time de hoje, era um time bem inferior, né, tecnicamente. Mas sei lá, Sim, cara, é estranha a sensação que dá, principalmente quando vai jogar fora de casa. É, né? tá bem difícil. De, de fato, quando vai jogar fora de casa, não consegue manter uma postura, né? Do Não, é que a uma gente joga em casa. covardia. É uma. Entra com tipo, aquele medo de perder, sabe? Não É, consegue cara. trocar passes. Parece que a bola tá queimando no pé. Enfim, é bem difícil ver de fato o Corinthians jogando fora de casa. Até no nosso vídeo do pós-jogo também teve um inscrito nosso lá que comentou que
Ele assistiu o vídeo e falou assim: "Ixi, eu não assisti o jogo, mas pelo vídeo já vi que não perdi nada." De fato, não perdeu. Foi a Não, linhagem do que a gente falou, né? O Corinthians seguindo a linhagem do que a gente viu esse ano aí, né? De desempenho, né? Muito sim, ruim, muito abaixo. bem Time abaixo. muito devagar. Mas assim, de acordo com o que a rodada se apresentou e com a derrota para o Bragantino, né? Se mantemos ali na 13ª posição, apesar de estar só a 3 pontos da zona de rebaixamento. Mas, entretanto, todavia, né? Ainda dependendo só da gente mesmo para não cair, né? E Sim. aí, cara, vamos ver, né? Vamos ver o que vai ser quinta-feira. É um jogo bem difícil. Eu estou bem, eu particularmente falando por mim, né? Eu vou sempre torcer pelo Corinthians, acreditar sempre no Corinthians e torcer pela vitória. Mas eu, se fosse, hoje você vai fazer a sua apostinha lá, qual resultado você fecha o quê? Eu fechava o empate ali e não se falava mais nisso, cara. Eu Não, particularmente, não sei você. bem, bem Qual tá a difícil. sua Tudo bem que sensação aí? eles vão vir com desfalques importante, que é o Hulk, né? O Hulk tomou cartão vermelho, então ele não joga. Ah, é verdade. Vai ter o Paulinho ali na frente, mas perde muito, né? Ali na frente, assim, o Hulk. Pra gente é ótimo. Mas assim, eu vou muito também no que você falou aí, nessa linha de pensamento também. Acredito que se fosse para apostar alguma coisa aí também, eu apostaria no empate. Se o Corinthians vir com uma vitória, vai ser uma vitória assim, muito na raça Surpreendente, mesmo, né? sabe? Bem na raça, ali mesmo na parte do coração também, de não querer desistir, mas vai ser bem difícil. Eu, particularmente, cara, de verdade, eu não manteria o Romero. Eu tentaria colocar um Wesley no início do jogo, sei lá, tentar mudar alguma coisa, porque, cara, a parte ofensiva a gente perde muito. Perde muito. A gente, sabe, ele mais apoia defendendo do que propriamente Com a bola no atacando. pé, esquece, esquece, não sai Entendeu? nada. Não oferece perigo com a bola no pé. E muito provavelmente também o Renato não jogue também, então é um desfalque aí pra gente. Por mais que não esteja jogando, mas enfim, é um cara que em uma bola pode decidir, mas que Quase fez um provavelmente não vai gol ontem, jogar. né? Então, provavelmente não vai jogar. Então, assim, eu acho que o Mano teria que mudar algumas coisas ali, ver se a gente consegue, digamos, dar mais trabalho para a zaga, né? A zaga adversária, porque, cara, tá bem difícil. Infelizmente, tá difícil a gente falar assim do Corinthians, mas tá complicado pra gente esse ano. Tem um detalhe, né? Que tipo, a gente já 6 de novembro, 32ª rodada do campeonato, faltando 6 jogos para acabar o ano. Eu queria saber qual que foi a justificativa do Mano para manter o Fábio Santos 90 minutos em campo contra o Bragantino, sendo que ele perdeu todas, todas. Cara, o É, Elinho ontem passeou em cima do Fábio Santos e o Fábio Santos não colabora no ataque pra nada. E assim, muito se fala, o Bedu, ele na defesa é fraco. Cara, eu não tô vendo tipo, o Fábio Santos trazer essa segurança também, mas pelo menos quando o Bidu joga, né? Se você pegar. Eu tava até analisando hoje as duas últimas vitórias do Corinthians na Arena, que foi contra o Botafogo e contra o Atlético Paranaense. Quem que fez as duas jogadas do gol? não, o Bidu. Bidu. Então E assim, contra o Atlético Paranaense ele jogou bem, jogou bem. né? Ele jogou bem contra o Atlético Paranaense. Então, é uma das mudanças que ele pode tentar fazer quinta-feira, sabe? De tirar o Fábio Santos e colocar o Bidu, cara. Tipo, a gente tentar fazer algo de diferente, entendeu? Porque, que nem você falou, se a gente ficar continuando na mesmice do jeito que tá, é difícil, é complicado pra gente. Infelizmente, cara. E vai A ter gente tem que tentar também. algo diferente pra gente ver se a gente consegue alcançar logo essas vitórias, nem que sejam as vitórias em casa, que fora a gente sabe que é difícil, ainda mais os jogos que tem agora, mas que em casa a gente pelo menos faça o papel e consiga os 3 pontos. E vai ter desfalque do Fagner, né? Desfalque do Fagner. Fagner tomou o terceiro cartão amarelo, então provavelmente vai jogar o Bruno Mendes por ali. E o retorno do Lucas Veríssimo para a zaga também, que é um retorno importante, ainda mais, né, para um jogo como esse, né? Que Bruno Mendes, sei lá, na lateral ele fala que não quer ser lateral e tal, mas ele jogou na zaga domingo e o Gil jogou sozinho, né? Vamos ser Sim, sinceros. sim, sim. Pelo que eu tava vendo também as últimas notícias,
provavelmente vai renovar também, né? Ele mudou aí de empresários aí, mas pelo que eu tava vendo aí, provavelmente, pelo que eu vi, né? Não sei, mas parece que ele vai renovar, vai continuar no Corinthians, então E, aquele, digamos, aquela forçada que ele tava fazendo, acho que parou também, enfim, vamos ver o que vai acontecer aí também. cara, se for pelo valor que estavam falando aí, é um absurdo, né? Porque, Não, os pois é. caras. Tem os caras que também viajam, né, cara? É tipo assim, faz um jogo bom, e aí, tipo, tem interesse de outros times, aí os caras acham que pode vir e pedir rios de dinheiro e o time, o clube fica aceitando. Cara, Mas assim, nessa temporada do Corinthians aqui, se você for pegar lá no geral, você exclui aí o Roger Guedes e o Murilo, que já foram embora. Não estão mais no Corinthians. Todo mundo fez um jogo bom, depois foi lá, foi mal. Todo mundo, né, foi conforme o time foi na temporada, né? Tirando esse jogo, dois jogadores que foram regulares já foram embora, todo mundo teve momentos mais ruins do que bons, né? Todo mundo oscilou, né? Igual, vamos supor, agora o Gil tá jogando muito bem, mas se eu for pegar o recorte dele da temporada inteira, foi mal em algum momento. Aí você pega o Renato, foi bem ali no primeiro semestre, no segundo semestre não rendeu mais. O Cássio também pode se dizer que fez na temporada regular, mas tipo, todo o restante do time, ninguém foi assim. O ano todo, né? O ano todo foi bem complicado. E assim, o Bruno Mendes, querendo ou não, é um cara jovem, já está adaptado ao clube, já está há um bom tempo e vai começar um trabalho novo com um treinador que o conhece e que conhece o clube, né? Então, sei lá, né? Não vejo essa renovação de contrato com maus olhos, né? Vamos dizer assim, né? sim, sim. De fato é isso, né? Vamos ver aí o que vai acontecer também. Tem a questão da eleição, então assim, a gente está até falando assim, mas também tem que ver essas eleições, o que vai acontecer, qual que é o pensamento que os caras têm aí, se caso for eleito, enfim, os caras, a gente pode falar milhões de coisas aqui, o cara chega lá e, sabe, muda tudo, permanece tudo do jeito que tá, enfim, a gente não sabe o que passa na cabeça desses caras também, mas É, falando, o. Pô, pode terminar, pode terminar. não, se falando de Bruno Mendes, vamos ver o que acontece. Acredito eu que é um cara importante, ali na zaga, ali pra gente. Acredito que ele acrescente bem ali pro ano que vem pra gente, junto com o Lucas Veríssimo, tem o Caetano também, muito provavelmente o Gil não irá renovar. É o que a gente está Tomara, falando, a né? gente está falando isso agora, mas a gente também não sabe o cara que vai ser eleito aí, né? Mas enfim, muito provavelmente o Gil não vai renovar, então ficaria Caetano, o Bruno Mendes, o Lucas Veríssimo, que é o Corinthians pode fazer um esforço de comprar, né? O Lucas Veríssimo, aí quando Deve, né? ao término deve, sim, deve. Então, assim, vamos ver o que acontece. Está chegando aí também, mas vamos pensar agora rodada a rodada, apoiar. Galera, tá lá o sorteio do ingresso lá. Ah, é amanhã, hein? Visita a página lá, ó, quinta-feira a Amanhã. gente precisa do Amanhã. apoio aí. Para quem ganhar, precisa do apoio, os 90 minutos cantando lá, enfim. Então, assim, o sorteio é amanhã, tá acabando o prazo, corre lá, lê direitinho, segue as regras, que amanhã vai ser o sorteio dos ingressos para o jogo contra o Atlético Mineiro. A gente precisa do apoio de vocês na quinta-feira. O horário ruim, digamos assim, né? Porque por 7 horas da tarde, da noite, no caso, aqui na Zona Leste é complicado de Quinta-feira, né? chegar. Horário de pico. Então, a gente viu isso contra o Atlético Paranaense, foi no mesmo horário, uma véspera de feriado. Cara, primeiro tempo o estádio vazio, foi lotar depois do intervalo para o segundo tempo, enfim. Mas é isso, quem ganhar, apoia, vai lá apoiar os 90 minutos para a gente conseguir sair com essa vitória. E assim, né? Cara, é o que nos resta, né? Apesar de toda essa lambança que a diretoria fez, que tudo mais, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Porque acima de qualquer coisa, Corinthians até o fim. Então, aqui, fiel na tela, a torcida do Corinthians em geral é apoiar o Timão sempre, né? Tá sempre junto, independente, né? Pode, Deus nos livre, cair pra Série B ou não, ano que vem, com Augusto, com André Negão, a gente vai estar sempre apoiando e sempre junto com o Corinthians aí. Então, ajuda a gente aí, né? Muito importante. Esse Amanhã já vou começar a fazer a apuração, né, desses
das pessoas que participaram e vamos ver aí pro jogo contra. O próximo é contra o Bahia, né? Contra o Bahia Isso, também. Bahia, se eu não me engano, é dia 26, no É, domingo, 4 da tarde. vamos tentar fazer também pra levar a Fiel pro estádio. É domingo 4 da tarde, dia 26. Bom, se não me falha a memória, cara. Eu posso até dar uma conferida aqui, mas acredito que sim. Se for, vou tentar tá lá, hein? Tá marcando dia 26, Corinthians e Bahia, no domingo. Eu acho que é às 4 da tarde, sim. Se confirmar esse horário aí, farei o esforço para estar lá em loco na Neoquímica Arena, junto com quem for o sorteado aí, caso dê tudo certo. Mas é isso. Passamos aqui para dar uma geral, né, nessa rodada, a expectativa para as próximas aí. É um jogo muito importante na quinta-feira. Você que estiver assistindo esse vídeo aí, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilha, traz o povo para cá, né? Vai lá na nossa página no Instagram, no TikTok também, estamos aí fazendo um trabalho bem legal, bastante interação aí com a torcida. E vamos que vamos, né, Alex? Vamos que vamos pra cima. É isso, rapaziada. Que nem a gente falou em outros vídeos, a fiel torcida é grande, então assim, dá pra gente apoiar todos, dá pra gente seguir todos. Enfim, vários conteúdos bons. Agora conseguimos aí, ainda nesse ano, lançar os ingressos para o jogo aí contra o Atlético Mineiro. Posteriormente vai ter contra o Bahia também. Então, cara, é simples, é só entrar lá na página, seguir, marcar as pessoas aí, pede para essas pessoas também seguir a gente, compartilhar. E aquilo, já foi na arena? Ótimo, ganhou um sorteio, vai, apoia. Nunca foi, tem aquela vontade de conhecer a Neoquímica Arena. É uma ótima oportunidade para você ir lá. Cara, não é difícil, é rápido. E bora pro sorteio amanhã, se Deus quiser aí, a gente vai dar tudo certo, vamos fazer o sorteio. Se você for sorteado, sorteada, enfim, vai lá apoiar quinta-feira, é o dia de Coringão. E é isso, é o que a gente gosta, mesmo nessa fase ruim, enfim, a gente não abandona nunca. É isso, tamo junto, obrigado mais uma vez, mano. Quinta-feira estaremos de volta aí no pós-jogo para comentar o que foi de Corinthians e Atlético Mineiro. E é isso. Valeu, galera aí. Vai Valeu, Corinthians! abraço, vai Corinthians.